Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Master e mais uma vez aí vamos trazer um assunto aí de muita relevância aí no nosso cotidiano. O assunto em questão faz parte da disciplina de biologia e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a genética, né? Então a genética, pessoal, é uma parte da biologia que estuda o quê? Que estuda transmissões das características hereditárias. É isso mesmo. Quando você tem, por exemplo, seu irmão, a sua irmã, o seu tio, o seu avô, o seu bisavô, o seu trisavô, tetravô, pentavô, hexavô e vai subindo assim por diante, todos eles aí são responsáveis por te dar as características que te fizeram ou que fizeram você hoje, da forma que você é. Então essas características foram herdadas e você vai transmitir essas características durante várias e várias gerações. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal. Toda essa ideia de genética partiu desse indivíduo que está aqui, né? Partiu das ideias desse indivíduo que está aqui. Esse indivíduo chamado de Gregor Mendel. Vamos lá, pessoal. Quem é Gregor Mendel? Gregor Mendel era um monge. E esse monge, ele também era um biólogo e matemático. E ele tinha muita dúvida. E essas dúvidas ele pensava como poderia ele ensinar a biologia sem dominar completamente aquele assunto. Então ele mesmo por si só, às vezes se perguntava, né, como ele sabia que o conceito estava errado e mesmo assim ele estava ensinando aquela parte da genética. E aí o que ele fez? Ele começou a ter novas ideias, né? E dessas novas ideias nós teremos aí como principal elemento responsável este cara. Conhecem? As ervilhas. Isso mesmo, pessoal. As bases ou a base da genética que nós temos aí no modelo atual, ela partiu das ideias de Mendel e utilizando o quê? Utilizando justamente as ervilhas. O que Mendel fez? O que ele fez com essas ervilhas? Primeiro, ele separou elas e promoveu cruzamentos. Nesses cruzamentos, pessoal, ele observava que algumas características elas deixavam de existir quando observava o resultado final e depois essas características elas voltavam a aparecer novamente em outros cruzamentos. E aí, pessoal, vem aquela ideia da primeira lei de Mendel. Nós vamos entender primeiro o que ele observava como resultado destes cruzamentos. Pessoal, Mendel observava o seguinte: ele via que as ervilhas elas poderiam ser verdes, elas poderiam ter sementes amarelas, elas poderiam ter sementes, aliás, de forma lisa e poderiam ter sementes de formas rugosas. Isso que seria um exemplo bem simples para nós começarmos. Vamos pegar, por exemplo, aí apenas a cor. Vamos pegar aqui o caráter verde e o caráter amarelo. Então veja só, pessoal, nesse experimento em questão, quando Mendel fazia o cruzamento entre as ervilhas que produziam as sementes verdes com aquelas que produziam as amarelas, ele separava essas gerações entre aqueles que seriam puros. Portanto, o primeiro resultado observado era algo chamado de híbrido. Se você tinha de um lado algo de uma cor verde e algo de uma cor amarela, o primeiro resultado, ao qual ele chamou de F1, eram todas as ervilhas com sementes amarelas. Aí então já poderia imaginar, bem, provavelmente existe um fator que possibilita isso. E isso aqui, na verdade, que nós estamos observando, é algo que nós podemos chamar hoje de fenótipo. Então veja só, quando você vê, por exemplo, o indivíduo tem um cabelo preto, o indivíduo tem um cabelo loiro. Então você vê, isso é fenótipo. Da mesma forma, Mendel observava. Ele observava a cor, a forma, o aspecto e tal. O visível, então, pessoal, deu a ideia de entender que existem genes. E são esses genes os responsáveis por tais características. Veja só, pessoal. Pegando o seu primeiro resultado e cruzando esses descendentes, a cor verde voltava a aparecer. Como assim cruzando seus descendentes? Ora, o primeiro resultado, cruzaram-se plantas, ou seja, aquelas que produziam ervilhas de semente verdes com amarelas e todas elas nasceram com a característica amarela. Cruzando as mesmas, observava-se que amarelo com amarela dava uma porcentagem de uma cor verde muito pequena e uma porcentagem muito maior de uma cor amarela. Então veja só, pulava uma geração
e aparecia na segunda geração. E aí veio a ideia, então, pessoal, de nós colocarmos isso em genes, né? Esses genes, então, como ele era matemático, depois vocês vão ver aqui que os cruzamentos em porcentagem eles são até simples, mas como ele era matemático, ele contava 1, 2, 3, 2.478 ervilhas amarelas, 357 ervilhas de cor verde, né? Então eram números e números, né? Matemático gosta de número e ele, como um bom matemático, usou eles perfeitamente em prol da biologia e no caso aqui, em prol da genética, ok? Veja só, pessoal, genética combina com genes. Os genes, eles estão aos pares. Nós temos genes que nós chamamos de genes dominantes e nós temos genes que nós chamamos de genes recessivos. Vamos lá. Esses genes, eu posso colocar aqui para vocês letras. Então, eu posso chamar um gene de A, um gene de B, um gene de C, um gene de D. Bem, existe o gene A, B, C e D? Não, não existe. Isso aqui, na verdade, seria só uma maneira didática de você compreender como funciona essa transmissão de tais características. Então, vamos utilizar aí as letras para direcionar aí o nosso estudo. Veja só, pessoal, veja que o primeiro exemplo que nós pegamos aqui foi o cruzamento que ele fez aí com as ervilhas. Se você observar aqui no quadro, veja, por exemplo, que se eu separar as ervilhas de cor amarela com as ervilhas de cor verde, você tem um resultado de 100% de cor amarela. Então aqui já observava que existe um gene dominante para a cor amarela, existe um gene recessivo, que seria o inverso do dominante, para a cor verde. E todas essas que nasceram amarelas seriam híbridas, ou seja, elas eram amarelas, mas tinham genes tanto da amarela quanto da verde. Se nós pegarmos esses genes e utilizarmos letras, pessoal, nós poderíamos então classificar genes dominantes como par A, azão duas vezes, isso mesmo, azão, ou poderíamos ter genes dominantes do tipo azinho. Da mesma forma, se eu tenho genes que são dominantes, eu tenho genes que são também recessivos. Se eu classifico como sendo A o dominante, eu classifico como sendo A o recessivo, mas neste caso A minúsculo. Como assim A e A? Veja lá, pessoal. O azão, então, determina uma característica dominante. Então, as ervilhas que produziam sementes amarelas teriam esse gene azão. Aquelas que produziam as sementes verdes, elas seriam recessivas na presença nesse cruzamento, elas seriam recessivas. Então, as ervilhas verdes teriam o gene azinho, né? Na verdade, se você pegar aí pelos livros de biologia, tá Vzão, Vzinho, mas é a mesma coisa. Então, veja só, se os descendentes têm parte de um genitor e parte de outro genitor, então acredita-se que, nessa situação, eu tinha genes azão para um e azinho para outro, o que provavelmente daria o quê? Todos os descendentes com genes azinho, certo? E aí, se você fizer o cruzamento, veja só, se você fizer o cruzamento azão com um azinho, assim como esse que está aqui no quadro, veja só, azão com azinho vai dar 4 probabilidades. Dessas 4 probabilidades, veja que todos têm um azão e um azinho. Portanto, todos esses aqui são os genes que vão manifestar a cor amarela. E veja que são genes com 2 letras. A primeira maiúscula, a segunda minúscula. Pessoal, esses genes nós chamamos de genes heterozigotos. E aí, este foi o resultado da nossa primeira geração, como observado. Agora, quando pegou-se então a primeira geração e fez aí os seus cruzamentos, nós pegamos então 2 genes azinho, né? Azinho de um lado e azinho de outro. E aí você observa que agora nesse quadro você tem um azão, 2 azinho, e aí você tem um azinho aqui no canto. E é justamente esse azinho que é aquele que lá no início era a ervilha que manifestava a cor verde. Vamos lá, pessoal, se você colocar isso aqui em porcentagem, veja que dessas 4 probabilidades, você vai
relacionar isso com 100%, ou seja, como você pegar 100, dividir por 4, quer dizer que cada quadradinho desse vale 25. Se na primeira geração Mendel obteve 100% de ervilhas de cor amarela, nessa segunda ele obteve um azão, 2 azão, portanto 1, 2, 3 daria 75%. E um azinho no final, que é o verde, que daria 25%, ou 1 para 2 para 1. E pessoal, esse experimento, por mais simples que pareça, não foi simples. Sem dúvidas, ele foi muito importante para o desenvolvimento da genética. E aí, utilizando esses dados, nós podemos fazer várias previsões dentro deste campo, mas eu quero trazer num outro momento para nós discutirmos melhor essas observações que ele fez, ok? Hoje, por exemplo, eu quero que você pense no nosso tema para a próxima aula. Então, veja só, nós sabemos então que a genética, nós temos os genes são pares, eles podem ser dominantes ou recessivos. Esses genes dominantes, que nós chamamos aqui de azão, são chamados de homozigotos. O azinho é chamado de homozigoto também, mas um é dominante e o outro é recessivo. O gene azão é chamado de heterozigoto. Então, veja só, pessoal, seria possível 2 indivíduos onde o casal apresenta olhos de cores escuras, no caso, homem, cor escura, mulher, cor escura. Seria possível esse casal ter um filho de olhos verdes? Seria possível? Sim, seria possível. E eu vou mostrar para vocês como seria possível este cruzamento. Veja só, pessoal. Esse desenho aqui, pessoal, se chama heredograma. O heredograma seria uma espécie de árvore genealógica, mas dentro da biologia nós chamamos de heredograma. Então nós temos aqui o quadradinho, que indica o indivíduo do sexo masculino, o redondinho do sexo feminino, e aí desce como sendo os filhos, né? Então veja que, por exemplo, eu tenho pai, mãe, avós, bisavós, e isso aqui vai aumentando, na verdade. Para aquele exemplo que nós citamos anteriormente, pessoal, se você pegar então o pai e a mãe, ambos de olhos escuros, com um filho de olhos verdes, nós teríamos a seguinte situação. Provavelmente o pai seria heterozigoto e a mãe seria heterozigota. Veja lá, se a cor escura é dominante em relação à cor clara, nesse cruzamento fica claro que ambos são heterozigotos. Pessoal, o estudo de heredogramas é muito importante dentro da genética, ok? Nesse caso, pessoal, vamos observar como seria o cruzamento e qual seria a probabilidade desse indivíduo ter nascido e qual a probabilidade de um outro filho desse casal nascer com olhos diferentes deste mesmo. Se você cruzar, então, pessoal, o que nós temos aqui? Azão de um lado e azão de um outro. É o mesmo exemplo que nós observamos ali na aula inicial, quando falamos ali das ervilhas. Veja, por exemplo, que o azão da mãe cruza com o azão do pai, dá a característica do olho escuro. O azão da mãe cruza com o azinho do pai, dá o azão, que são olhos escuros. Mais uma vez o azão se repete, na verdade esse quadro é multiplicado como se fosse um joguinho da velha, mas chama-se quadro de Punnett. E por fim você tem ali um quadradinho que representa o olho ou os olhos de cor clara, né? Nesse caso aqui, olhos verdes, ou seja, 25%. Se o casal tem mais um filho, qual é a probabilidade de ter olhos diferentes deste irmão? A probabilidade é de 75%. Ok, pessoal? Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido, né? Acompanhem semanalmente aqui por este mesmo canal. E toda semana estamos postando novidades dentro da área da química e da biologia. Então aguardo vocês até a próxima.